Bom dia, pessoal. Tudo bem? Dando continuidade ao nosso capítulo de proporcionalidade, hoje eu vou falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Tá? Só lembrando que grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir, mensurar. Bora lá? Bom, coloquei o título aqui, proporcionalidade entre grandezas. Então, vou começar com um exemplo. Se você gasta 1 litro de gasolina para percorrer 2 quilômetros, quanto você gastará para percorrer 1 quilômetro? Então, a primeira coisa que eu vou identificar são as minhas grandezas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você gasta 1 litro de gasolina. Então, né, esse volume de gasolina, que é 1 litro, é minha grandeza, tá? Para percorrer 2 quilômetros, essa distância de 2 quilômetros. Então, distância é minha outra grandeza. Quanto você gastará para percorrer 1 quilômetro, que é a distância também. Então, vocês podem até resolver essa questão de forma bem intuitiva e bem rápida, tá? Eu vou ser um pouco mais pragmático. Vou montar uma tabelinha aqui. Nessa tabelinha, eu vou colocar as grandezas, tá? Então, aqui eu coloquei a gasolina em litros. Na verdade, aqui seria o volume, né? Do líquido. E aqui a distância percorrida, tá? Mas eu coloco algumas palavras como referência. Nessa tabela, eu vou preencher os dados. Então, ó, se você gasta 1 litro de gasolina para percorrer 2 quilômetros, quanto você gastará para percorrer 1 quilômetro? Tá? Então, eu quero saber quanto que eu vou gastar aqui. Observem que a distância, ela cai pela metade. Então, pessoal, o gasto, né, com a gasolina também vai cair pela metade. E aí eu já coloquei que a resposta será 0,5 litros, tá? Então, coloquei aqui só para identificar a operação. A distância caiu pela metade, eu sei porque, né, era 2 que foi para 1. Então, a mesma operação vai ser feita aqui com o volume da gasolina. Então, 1 dividido por 2, 0,5. Beleza? Bom, a gente pode montar aqui uma proporção. É gasolina dividido por distância, né? 1/2, ou 1 dividido por 2, é igual a 0,5 dividido por 1. Então, posso montar aqui. Vocês vão perceber que essa relação aqui, ela vai se repetir em exercícios semelhantes a esse, tá? Vou dar mais um exemplo para vocês perceberem isso. Então, segundo exemplo, o Daniel gasta para pintar uma área de 5 metros quadrados 3 litros de tinta. Para pintar 15 metros quadrados de área, quantos litros ele vai gastar? Então, olha só. De novo, vou montar uma tabelinha, 5 metros quadrados para 3 litros de tinta. Ele vai gastar, quanto que ele vai gastar para pintar 15 metros quadrados de área, tá? Então, observe que agora a área triplicou. Então, o volume de tinta, tá? Ele também vai triplicar. E aí, a minha resposta seria 9, tá? Ou seja, 9 litros. De novo, eu vou montar uma razão entre as grandezas. No caso, a área sobre o volume. Tá? A área sobre volume é 5 sobre 3 e 15 sobre 9. Observe que essas frações são iguais. Ou seja, pessoal, eu estou montando uma proporção. Essas grandezas aqui são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, percebam que eu vou voltar no slide anterior e você vai perceber a mesma coisa. Ó, gasolina sobre distância. Eu montei uma proporção. E, nesse caso, a gente chama isso de grandezas diretamente proporcionais. De forma mais, de maneira mais formal, grandezas diretamente proporcionais, tá? Acontecem em casos como esse, e a gente pode chamar de diretamente proporcionais ou apenas proporcionais. Tá? Quando é que eu tenho duas grandezas proporcionais ou diretamente proporcionais? Quando o valor de uma grandeza dobra, triplica ou é reduzido pela metade, e o valor da outra grandeza, que é diretamente proporcional a ela, também dobra, triplica ou reduz a metade. Vou voltar no slide aqui só para vocês perceberem isso. Porque, ó, a área, ela triplicou, o volume triplicou de tinta. No exercício anterior, a gasolina, né, o volume da gasolina caiu pela metade, a distância percorrida caiu pela metade também. Então, a operação que acontece com um, acontece com o outro. Tá? Eu nem preciso saber valores para isso. Porque quanto maior a distância percorrida, maior vai ser meu gasto de gasolina. Tá? Quanto maior a área que eu tenho para pintar, mais tinta eu vou gastar, maior vai ser o volume.
ok? De modo geral, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre as grandezas é constante. O que isso quer dizer? Vou voltar aqui de novo. A razão aqui, ó, entre as grandezas é constante. Por quê? O resultado dessa primeira fração é 5/3 e o resultado dessa segunda, se eu simplificar, também vai ser 5/3. A gente chama isso de razão constante, tá? Esse 5/3 aqui também é conhecido como coeficiente de proporcionalidade. Então, pessoal, esses são exercícios em que a gente chama as grandezas ou classifica as grandezas como grandezas diretamente proporcionais. Se uma grandeza dobra, a outra vai dobrar também. Se uma cai pela metade, a outra vai cair pela metade também. Ok? Baseado nessa explicação bem simples, direta, tá? Peço que vocês façam o registro de pelo menos um daqueles exemplos e desse slide aqui. Gostaria que vocês agora pausassem o vídeo e tentassem fazer os exercícios 40 ao 43 da página 84 do livro de vocês, volume 3. Ok? Tentem fazer esses exercícios e após a tentativa, com sucesso ou não, assistam o vídeo para verificar as respostas. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram as atividades, deram pausa, fizeram, vamos para a correção. Identifique que pares de grandeza a seguir, identifique entre os pares de grandeza a seguir quais são diretamente proporcionais. O consumo de combustível e a distância percorrida. E aí, são diretamente proporcionais? Bom, quanto maior a distância, maior o consumo, certo? Então, aumenta-se a distância, aumenta-se o consumo. Diretamente proporcionais. Eu tenho que marcar essa alternativa. A velocidade de um carro é a distância percorrida por ele em um intervalo de tempo. Quanto maior a velocidade do carro, maior vai ser a distância percorrida? Sim, né? Se eu marco, eu vou andar durante 1 hora. Se eu andar a 100 km por hora ou andar a 200, ou seja, se eu duplicar a minha velocidade, eu vou duplicar também a distância percorrida. Então, marco essa grandeza também. Agora, o tempo gasto para percorrer uma certa distância e a velocidade desenvolvida. Bom, se você aumentar a sua velocidade, o tempo gasto ele não vai aumentar, ele vai reduzir, né? Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto numa distância. Pensa que você vai viajar, vamos supor, daqui para São Paulo. Vamos supor, 550 quilômetros. Se você resolver ir a 100 ou a 50 quilômetros, se você for a 50, se você está a 50, né? E alguém vai a 100, ele vai chegar mais rápido que você, ou seja, o tempo dele vai ser menor. As grandezas não são diretamente proporcionais, porque enquanto a velocidade for aumentando, o tempo gasto na viagem vai diminuindo, tá? E a proposta que grandezas diretamente proporcionais é se uma aumentar, a outra também aumente, na mesma proporção. Para finalizar, a quantidade de produtos de mesmo preço que se compra é a quantidade de dinheiro gasto. Bom, quanto maior a quantidade de produtos de mesmo preço, maior é o gasto. É só você pensar. Aí eu vou comprar um caderno. Quanto mais cadernos eu comprar, né, com o mesmo preço, maior será meu gasto no final. Ok? Então, a letra D também, as grandezas são diretamente proporcionais. Próxima questão. Deixa eu só tirar aqui. Marina fez um bolo para 8 pessoas e a sua receita inclui 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 6 ovos. Quais são as grandezas envolvidas? Essas grandezas são diretamente proporcionais? Bom, se vocês já cozinharam aí, vocês, e alguma vez na vida, ajudaram seus pais, a mãe ou o pai a cozinhar, vocês já entendem um pouco de proporcionalidade, ok? Bom, as grandezas envolvidas aqui são o rendimento da receita e a quantidade de cada um dos ingredientes, tá? Essas grandezas são diretamente proporcionais? Sim, porque como as quantidades de farinha e de ovos são ambas diretamente proporcionais ao rendimento da receita, ou seja, quanto mais farinha e ovos, maior vai ser o seu rendimento da receita, elas também são proporcionais entre si. Tá? Letra B. Se ela quiser fazer esse bolo para 4 pessoas, qual a quantidade de ingredientes deverá utilizar? Bom, só lembrando aqui que para 8 pessoas são 3 xícaras de farinha de trigo e 6 ovos. Então, se eu quiser para 4 pessoas, o que aconteceu aqui? O número de pessoas caiu pela metade e o meu rendimento não pode cair pela metade. Ou seja, ao invés de ser 3 xícaras, vai ser 1,5. Ao invés de ser 6 ovos, vão ser 3 ovos. Tá? E se for para 20 pessoas? Bom, se for para 20 pessoas, eu posso pensar que daqui para cá aumentou 5 vezes o número de pessoas. Então, a quantidade aqui dos ingredientes também vai ter que aumentar 5 vezes.
Então, é só multiplicar 1,5 por 5, tá? Vai dar 7,5, e 3 vezes 5, que vai dar 15, tá? E aí eu obtenho as minhas respostas aqui, ok? Próxima questão, 42. Um carro gasta 4 horas para percorrer uma distância de 320 quilômetros. Se a velocidade desse carro permanece constante, em quanto tempo percorrerá 480 quilômetros? Aqui você pode tentar calcular aqui, por exemplo, a velocidade, né? São 320 quilômetros em 4 horas, em 1 hora, são 80 quilômetros por hora. E aí você consegue encontrar o valor de 480 quilômetros facilmente, tá? Eu vou montar uma tabelinha aqui para vocês. As grandezas de 4 horas é tempo e de 320 quilômetros é distância. E aí eu vou preencher os dados. 4 horas, 320 quilômetros. Eu quero saber qual vai ser o tempo para eu percorrer uma distância de 480 quilômetros, tá? Coloquei uma interrogação aqui. Bom, se em 4 horas eu percorro 320 quilômetros, em 1 hora, basta dividir por 4, certo? Porque aí o tempo cai em 4 vezes, a minha distância também vai cair 4 vezes, 80 quilômetros. Foi o que eu disse para vocês. Quando a gente divide 320 quilômetros por 4 horas, você está encontrando a velocidade, né? Velocidade é a razão entre a distância e o tempo. Velocidade seria 320 quilômetros por 4 horas, que equivale a 80 quilômetros por hora. Se você fez esse caminho aqui, fica fácil descobrir agora quanto tempo você vai demorar para percorrer 480 quilômetros. Mas eu não vou fazer isso por esse caminho, não, tá? Bom, então observem que eu sei que 4 horas percorro 320 quilômetros. Em 1 hora, 80. De 80 para 480, eu aumentei 6 vezes a minha distância. Consequentemente, o tempo gasto vai aumentar 6 vezes também. E aí eu encontro a resposta 6. Ok? Bom, essas grandezas, tempo e distância percorrida, são diretamente proporcionais? Quanto maior o tempo, maior a distância? Se dobrar o tempo, dobra a distância? Sim. Então, isso tem a ver com proporcionalidade. Então, eu vou montar uma proporção aqui, da seguinte forma, tá? Coloquei como solução alternativa. Esse 4 está para a interrogação que eu chamei de x, assim como 320 está para 480. Foi isso que eu coloquei aqui. Vou simplificar por 160, vou ter uma fração mais simples. E isso é uma proporção, o que eu faço? Multiplico cruzado. 2 vezes x é igual a 4 vezes 3. 2 vezes x é 2x, 4 vezes 3 é 12. Que número multiplicado por 2 dá 12? O número 6. 6 horas. Cheguei na mesma resposta, tá? Então, basicamente, eu te mostrei 3 caminhos distintos para chegar nessa resposta. Montando a tabela e trabalhando com a proporcionalidade dentro da tabela, calculando a velocidade e percebendo que se 1 hora são 80 quilômetros, né, eu vou gastar 6 horas para percorrer 480, ou montando essa proporção aqui. Tá? Esse estudo aqui, futuramente, nós vamos usar com maior frequência do que os outros casos. Última questão. Escreva a expressão algébrica tem que ter letra, que traduz cada uma das situações a seguir. Uma máquina produz 200 embalagens por hora. Qual é a produção dessa máquina se ela funciona por um tempo de X horas? Bom, se for 1 hora, seria 200 embalagens. 2 horas, 400, certo? Então, ó, 1 hora, 200. Vou fazer aqui, ó, 200. 2 horas, 400. 3 horas, 600. Só que 200 pode ser escrito como 200 vezes 1 hora. 400 pode ser 200 vezes 2 horas. 600, 200 vezes 3 horas. Ou seja, se eu tenho uma quantidade aqui de tempo, tá? X, eu vou representar como 200x, tá? Observe aqui, ó, 1, 2, 3 é o tempo, tá? Que aqui ele não me falou o valor exato, ele generalizou, falou que são x horas. Um pisca-pisca possui 180 lâmpadas por metro de fio. Considerando que N é o número de metros de fio, quantas lâmpadas tem um pisca-pisca? Então, de novo, 1 metro 180, 2 metros 360, e aí aqui é 180 vezes 1, 180 vezes 2. Esse 1 e 2 é a distância, né, desse fio, ou comprimento desse fio, desculpa. Então, se o comprimento dele for N metros, aqui eu vou substituir esses valores aqui por N. Então, será número de lâmpadas 180 vezes N.
tá? Que é o número de metros desse fio. Para finalizar, o custo de uma produção de uma agenda escolar é de R$ 6,50. Qual é o custo dessa produção para X agendas? Bom, se eu sei que basta multiplicar o valor de uma agenda pelo número de agendas, que no caso é X, o meu custo vai ser 6,5 vezes X. Ok? Bom, no mais, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham compreendido aí. Na próxima aula estarei disponível para tirar qualquer eventuais dúvidas e para a gente poder prosseguir um pouco, tá? Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.